Quando Saulo se converteu, a palavra de Deus nos informa que ele ficou impossibilitado de ver. Mas na sequência, o mesmo Deus enviou Ananias para orar por ele. Quando Ananias impôs as mãos e orou, escamas caíram dos seus olhos. Uma das coisas que Deus quer fazer na nossa vida é remover algumas escamas que estão impedindo a nossa visão. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor isso à luz da palavra de Deus. Estou hoje no Parque Barigui, em Curitiba, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Tomei o exemplo de Paulo, embora tenha se dado num contexto completamente diferente, para dizer que existem coisas a respeito da nossa visão que precisam de um ajuste, que precisam de uma intervenção de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus nos mostra que nós podemos desenvolver certas expectativas, que elas são tão detalhadas, tão específicas, que elas não compreendem aquilo que Deus decidiu fazer. Mas, de alguma forma, quando nós nos prendemos àquilo nos seus mínimos detalhes, isso acaba sendo como escamas que impedem a nossa capacidade de enxergar algo maior ou algo diferente que Deus possa estar fazendo. Então me permita dar um exemplo. Deus muitas vezes, nessa nossa caminhada com Ele, que é uma caminhada de fé, e vale ressaltar que fé é convicção de coisas que não se veem, Deus muitas vezes nos oferece propostas ou faz promessas que elas não parecem ser ricas em detalhes e nem tampouco definidas. Por exemplo, com Abraão, o pai da fé, Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse para onde Abraão estava indo. Deus apenas disse: vai e no caminho eu vou sinalizando. Ou seja, Deus tinha um plano específico a respeito de Canaã, mas Deus sinaliza: você simplesmente segue, enquanto você caminha, eu te direciono. Isso nos mostra uma forma e um padrão de Deus agir. As razões pelas quais muitas vezes ele não quer apresentar os detalhes são deles, estão relacionados à sua soberania. Nós podemos especular alguns motivos, podemos entender outros em detalhes de determinados textos bíblicos, mas não necessariamente como uma regra geral para todo e qualquer momento. No entanto, algo que muitas vezes tem a ver com um elemento que é ansiedade humana e não necessariamente fé, é quando nós imaginamos como tem que ser o caminho. E se ele não está acontecendo dessa forma, nós não apenas acabamos deduzindo que nada está acontecendo, como ficamos como que impedidos de perceber a forma correta como Deus decidiu operar. Então me deixe dar um exemplo bíblico a respeito disso. A palavra de Deus nos mostra que Naamã, o general sírio, ele estava leproso, enfermo. Alguém diz para ele: olha, se você conhecesse o homem de Deus em Israel, ele poderia te curar dessa lepra. E esse homem faz uma caravana, uma jornada, entenda-se, a pé, uma comitiva. Eles não tinham meios de transporte, alguns normalmente em viagens maiores tinham os animais, algumas carroças para levar mantimento, mas nunca transportava todo mundo, então era um ritmo de viagem lento. E não estamos falando de alguém que saiu de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, de um estado para outro, mas de alguém que foi de um país para outro. Eu fico imaginando quanto tempo de viagem, quanto esforço, quanta expectativa gerada. Quando Naamã finalmente chega na casa de Eliseu, Eliseu sequer saiu atendê-lo. A Bíblia diz que um dos servos de Eliseu simplesmente vai até Naamã e diz: olha, o homem de Deus falou que é para você ir lá no Rio Jordão, tá? 7 mergulhos e você vai ficar curado. A palavra de Deus nos mostra que Naamã ficou indignado, né? Eu imagino, tentando me colocar no lugar dele, aliás, é uma coisa que normalmente eu faço quando leio a Bíblia, é tentar me colocar lá dentro do contexto da história, imaginar o que é que está acontecendo, qual que seria a minha reação naquele contexto, como eu mesmo agiria diante de tudo aquilo. E quando eu fico olhando para esse episódio, especificamente envolvendo o caso de Naamã, eu fico imaginando ao longo de toda aquela viagem quanta coisa Naamã pensou que poderia acontecer. Bom, a palavra de Deus nos diz em 2 Reis, no capítulo 5, que quando ele chega, versículo 10, nos diz que Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. O versículo 11 diz: Naamã, porém, muito se indignou. Não apenas se indignou, mas se indignou muito.
E se foi dizendo, esse foi, naquele momento ele decidiu ir embora. Ele não decidiu que faria o que o homem de Deus o orientou por meio de um mensageiro. E se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. O que é que nós temos? Alguém que definiu, numa expectativa tão direcionada, a maneira como o milagre deveria acontecer, que quando Deus sugere e propõe algo diferente, ele não consegue nem reconhecer Deus naquilo que é diferente e nem tampouco imaginar que Deus possa trabalhar de uma forma diferente. Aqui, quando eu falo a respeito de expectativas, não estou dizendo que não devemos ter expectativas. Nós deveríamos esperar sempre pela intervenção de Deus. Devíamos sempre imaginar a um Deus não apenas no comando, no controle, Ele é poderoso, Ele se importa conosco, a palavra dele diz que os seus ouvidos estão atentos às nossas súplicas, esperar que Deus faça, esperar que as circunstâncias mudem por intervenção divina, é algo que eu quero incentivar a todos. Eu estou falando especificamente de criar expectativas da maneira como Deus vai agir. É diferente você esperar que Deus haja e você esperar que Ele haja só de uma forma específica. Então, naquele momento, esse homem estava perdendo o que Deus faria. Ele não conseguia ver. Havia como que escamas nos seus olhos, porque uma expectativa direcionada a uma única maneira de Deus agir nos impede de ver os outros formatos pelos quais Deus pode querer se mover. Esse é apenas um dos exemplos. No entanto, quando ele decide ir embora, quando ele sai protestando, reclamando que os rios de Damasco, de onde ele veio, eram melhores do que as águas de Israel, ele, de fato, decide ir embora indignado. Mas a Bíblia diz que se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, meu pai, se o profeta tivesse te falado alguma coisa difícil, você não faria? E a resposta da Naamã é meio como quem diz, sim, é o que eu estava esperando. Eles olham para ele e perguntam o seguinte, quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Em outras palavras, por que não faz a fácil? E de alguma forma, aquela maneira de pensar, olha, não tem que ser só a maneira que você imaginou. Se você estava disposto a fazer o difícil, por que você não quer fazer o fácil? Abra os seus horizontes, amplie, não direcione a expectativa num único formato. Imagine a possibilidade de acontecer por outro. E é naquela hora, quando ele se abre para isso, e decide obedecer à orientação de Deus, que até então ele não via como tal, aquela que Deus deu ao profeta, que por sua vez enviou por meio do mensageiro, é que o milagre acontece. Vamos apresentar um outro exemplo na ilustração bíblica. A palavra de Deus nos diz em Lucas, no capítulo 24, naquele relato a respeito dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. A palavra de Deus nos mostra que naquela conversa, eles simplesmente, quando são abordados por esse caminhante, alguém que vem e que eles na hora não reconhecem. Versículo 15 de Lucas 24 diz assim, aconteceu que enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O versículo 16 diz, seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. É certo que Deus simplesmente pode soberanamente ter dito, não quero que eles saibam que é o Senhor Jesus até o momento certo. Então eu não quero esgotar as possibilidades, mas eu quero destacar que os olhos estavam impedidos de reconhecer. A Bíblia diz, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? A Bíblia diz, eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? E ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que ele era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Então eles concluem com o seguinte pensamento, verso 21 de Lucas 24, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, esse já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Essa frase, esperávamos que fosse ele, mostra que havia uma expectativa. E o problema não era a expectativa. Jesus era de fato o Cristo, o Messias prometido, o Salvador que viria. Mas eles dizem assim, esperávamos que fosse ele que haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, nada rolou. Nós imaginávamos algo diferente da forma como as coisas estão acontecendo. Basicamente, essa é a história.
Os judeus esperavam um governante, que o Messias se manifestasse estabelecendo um reino terreno, até porque havia profecias, como em Daniel no capítulo 2. Jesus, durante seu ministério, teve que redirecionar expectativas, dizendo, olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus está dentro de vós, porque Deus cumprirá um dia o estabelecimento do reino físico, mas primeiro trouxe um reino espiritual. Outra coisa, embora Jesus tenha em alguns momentos explicado aos seus discípulos que ele precisava padecer, nenhum deles conseguia entender, porque eles tinham a imagem de um Cristo triunfante, dominador, inclusive estabelecendo o reino físico. Agora, no terceiro dia, Cristo já ressuscitou, Deus está agindo, Ele está no comando, está fazendo tudo aquilo que prometeu, mas porque eles tinham uma expectativa diferente, eles não conseguiram enxergar isso. A palavra de Deus nos mostra que ao longo do caminho, o versículo 26 nos mostra que ele pergunta, porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória, e agora ele começa a explicar as profecias do Velho Testamento sobre o Cristo e como aquilo tinha que acontecer, a morte precedendo a ressurreição. É só depois desse novo entendimento e compreensão que a palavra de Deus nos diz, no verso 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. É nesse momento que a Bíblia diz, mas ele desapareceu da presença deles. Quando nós redirecionamos a expectativa de acordo com a orientação de Deus, nossos olhos se abrem, escamas são removidas. Eu e você não precisamos que um Ananias venha impor as mãos de forma literal. Talvez essa mensagem seja Deus enviando o seu Ananias para te ajudar, mas eu oro que Deus tire as escamas dos seus olhos e eu oro que você se dispõe a tê-las sendo removidas. Quando entende, Deus age como quer, da forma que quer. Devo esperar pela sua ação, mas não devo limitá-la a um único formato. Crer em Deus nem sempre é crer na forma como Ele vai fazer, é simplesmente aceitar que isso pode acontecer de formas diferentes.